É, Deixa eu te falar. realmente. Lá no canal do YouTube da escola, eu postei o vídeo da aula. Eu tô postando assim, todo dia eu já posto no mesmo dia a aula, tá? Vai lá pra você dar uma olhadinha, porque a gente falou na aula passada, a gente começou o capítulo 6, tá? E aí a gente falou sobre o temperatura e calor, sobre os termômetros, o que acontece quando tem a dilatação, que é o aumento de temperatura. Então, até vocês fizeram o experimento dos termômetros ano passado na Feira de Ciências. E aí, quando o termômetro é aquecido, o volume dele aumenta. Quando o termômetro, a temperatura dele abaixa, o volume dele reduz, tá? Então, a gente falou sobre isso, sobre a expansão das partículas, né? Quando elas se submetem a uma temperatura elevada, né? As partículas elas procuram oxigênio e elas vão se separando, se dividindo. Com isso, elas aumentam o volume, ok? E aí a gente entrou nas escalas, que são três escalas, que é a Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin, tá? É A que eu escala nunca Celsius queria ouvir. foi em escala inventada pelos franceses, tá? Ela é uma escala mais universal, mais pessoas utilizam ela. É uma escala que vai da marca de 0 a 100. E essas marcações nas escalas, elas são feitas de acordo com o ponto de ebulição e com o ponto de fusão. Então, ponto de ebulição é quando o líquido está fervendo, ele vai entrar em fervura. E ponto de ebulição é quando o líquido está se resfriando e vai começar a congelar, tá? Então, quando a temperatura passa de 0, o líquido, né, já vai estar em estado de gelo. E quando a temperatura passa de 100, ela vai estar fervendo, já entra na ebulição e evaporando, ok? Já na escala Fahrenheit, é uma escala que foi inventada pelos ingleses, é uma escala muito utilizada principalmente na Europa, e ela tem os graus de 32 Fahrenheit até 212. Porém, ela representa a mesma coisa. Na Fahrenheit, quando o grau está em 32, é porque está começando a entrar em fusão. No caso, o líquido está começando a congelar. E quando está em 212, quer dizer que está entrando em ebulição. Então, o líquido está fervendo, ok? A gente também viu algumas coisas que chama ponto fixo, que é muito utilizado nas contas, tá? O ponto fixo é um valor fixo das contas, que no Celsius e no Kelvin é sempre 5, e no Fahrenheit é 9. Isso porque a gente tem que dividir o valor total deles, no caso aqui do Celsius, o 100, e do Kelvin, e do Fahrenheit 212, tem que dar razão de 20. E aí, para dar essa razão, a gente tem que dividir por 5, ou no caso do Fahrenheit, por 9, tá? E Kelvin é a última escala que a gente viu. Ela é uma escala chamada de escala científica, tá? É uma escala que se baseia na mesma numeração do Celsius, tá? De 0 a 100. Porém, ela não usa o símbolozinho de grau. Quando a gente fala em Celsius, em Fahrenheit, vem aquela bolinha do lado do símbolo, que é grau. Kelvin não tem grau, tá? Kelvin foi uma escala que eles começaram a utilizar quando eles estavam fazendo diferentes temperaturas de gases, tá? Ela não tem temperatura negativa, então a escala Kelvin nunca vai ter escala negativa, tá? Ela não tem. Porque, como ela é uma escala de medição para gases, o gás ele só pode ser aquecido, o gás ele não pode ser congelado, entendeu? Então é sempre lembrando disso, meninos, que a escala Kelvin ela não tem negativo, tá? E a agitação das partículas dela é nula. Os gases sofrem a ação de temperatura, porém ela não tem agitação. O volume deles não sofre esse tipo de alteração. Aí eu até mostrei um desenho. Ixi, gente, agora eu não sei onde é que tá. Eu até mostrei um desenho para exemplificar. Eu vou abrir lá para mostrar. Para exemplificar um pouco como que era esse efeito de Celsius, Kelvin e acho que é esse aqui. Celsius, Kelvin e Fahrenheit na ação das temperaturas, como que eram os pontos neutros dela, né, os pontos de ebulição,
e os pontos de fusão, ok? Esse conteúdo aqui, meninos, que a gente está vendo sobre termômetros, sobre as escalas, esse aqui é o conteúdo da nossa prova bimestral, tá? Nossa prova bimestral ela vai acontecer agora no final do mês, ok? E vai ser esse conteúdinho aqui. Então, dúvidas que vocês tiverem, já vão Professora, perguntando. Okay? Oi. eu fiz essa experiência hoje de manhã. Eu vou botar o leite no micro-ondas e eu sempre boto 40 segundos e 50 quando tá muito frio. E eu botei 3 minutos e meio. Aí o leite todo subiu e derramou. Assim, particularmente, eu Inclusive, não isso entendi aí. nada. Ele falou assim que ele, tipo, fez experiência, colocou o leite para ferver, e aí quando ele sobe. Isso aí, inclusive, é um pouco do conteúdo que a gente vai ver hoje, que a gente vai ver hoje sobre dilatação. Aí a gente vai ver sobre os 3 tipos diferentes de dilatação que ocorrem nos sólidos e também as dilatações que ocorrem nos líquidos. Mas aí, para vocês e para o Felipe ter uma noção melhor, eu tinha colocado essa tabelinha aqui. Professora, Oi. uma dúvida que eu Oi? sempre tive é sobre temperatura, uma dúvida que eu sempre tive. Tipo, vamos supor que a gente está no bebedouro, num frio gigante que tá nevando. Aí na hora que a gente joga água, ela congela de uma hora para outra? Não. Já Instantaneamente, puxando não. isso. Ô, professora, qual a temperatura que, Oi. tipo assim, se você jogar água assim, ela congela automaticamente? Tipo, Aí você vai joga e já entrar congela. em critérios diferentes. Vai entrar em quantidade de água. Se você pega pouca água e tá num local muito frio, muito frio, tipo no meio de uma nevasca, essa água, se você jogar pouca água, gente, não é tipo muita água, pouca água, aí sim ela vai congelar. Tem até vídeos de pessoas fazendo isso. Eles pegam, tipo, colocam água em algum copinho e aí jogam no alto. Quando eles jogam, a água já vira tipo um vapor. Até mesmo quando a gente está falando, o vapor, quando está em locais que nevam, muito frios, o vapor que sai da boca, junto com a saliva, ela já sai fazendo aquela fumacinha. Isso aí também é a água que já está entrando no estado, no caso de condensação, né? Ponto de fusão. Mas muita água acontece também, principalmente em locais onde a gente pode controlar a refrigeração, porque se a gente parar para pensar assim, nem na Antártica mesmo isso acontece, porque senão o mar da Antártica seria todo congelado. E não, graças a Deus, é assim que as pessoas conseguem se alimentar lá. Elas fazem buracos nas camadas de gelo e pegam os peixes que tem lá no fundo. Mas teria que ser um local que a gente consegue controlar. Então teria que ser uma temperatura bem amena, teria que ser tipo uns 40, 50, 60 graus negativos, ou até menos 110, menos 120. A gente teria que controlar muito bem essa temperatura. A menor temperatura que já teve foi menos 70 e pouco, não foi? Se eu não me engano. Depende do local, porque tem Não, locais no que isso aí. planeta, a menor temperatura, eu acho. Na atmosférico, Uhum. ainda bem, né? Que quando aqui em Goiás se faz 24 graus, 20 graus, a gente já tá para pegar um cachecol. Imagina se tivesse menos. Nada a Então, ver. meninos, aí, Já na sei última que aula, eu deu. tinha mostrado essa tabelinha aqui também, Felipe, aonde eu estava colocando aqui, ó, cada um, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E o ponto dele de fusão, que é quando a água ferve, e o ponto de, não, perdão, ponto de ebulição, que é quando a água ferve, e o ponto de fusão, que é quando a água começa a se tornar gelo. Então, no Celsius, como eu disse, vai de 0 a 100. No Fahrenheit, de 32 a 212. E no Kelvin, de 273 até 373. Então, ele tem 100 graus centígrados igual os Celsius, ok? E aí aqui tem, né, o zero absoluto de cada um, que o zero do Kelvin sempre vai ser zero, porque ele não tem temperatura abaixo de zero, lembrando. Do Celsius é menos 273 e do Fahrenheit é menos 459. O ponto de fusão, que é quando a água está começando a congelar, 253, 0 e 32. E o ponto de ebulição,
373, 100 e 212, tá? Então, isso aqui são os graus e os pontos que cada um tem, tá? Lembrando sempre, meninos, ponto de ebulição e ponto de fusão, ok? E aí, eu cheguei numa parte muito alegre, muito contente, tava todo mundo, assim, super animado, que foi na... Na conta, que achamos uma matéria mais difícil do que matemática. Verdade. Que são os cálculos. O que acontece? Como eu disse, Não entendi nada. não existe uma escala universal. E aí, por não existir essa escala universal, é Vamos ter necessário universal. fazer contas, tá? Porque se existisse uma única escala, se fosse Celsius, se fosse Fahrenheit, não teria que fazer essa transferência. Mas como tem, porque a escala Kelvin, ela é utilizada apenas no meio científico. Então, toda vez que a gente usa Kelvin, é no meio científico. Já no dia a dia, já é utilizado, né, o Fahrenheit e o Celsius. Se houvesse uma única escala, não seria necessário ter essa conversão. Mas, como os ingleses aí ficaram com inveja dos franceses e criaram uma outra escala. Tá vendo? Tem professora, a inveja gente é má. difícil, viu? É difícil. Aí, lá na página 40, a gente começou os cálculos, tá? Tem essas duas tabelinhas que estão, tipo, numa cor bege, uma corzinha tipo amarelo sujo. E aí tá ensinando como que faz essa transferência, tá? E aí, o que que acontece? A gente sempre vai usar a letra T, sempre, 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 sempre. Por quê? Porque é a escala termométrica. Então, o T é de temperatura, de termométrico. E a letrinha minúscula embaixo a gente vai usar simbolizando qual que é a escala. Então, K, Kelvin, C, Celsius e F, Fahrenheit. Isso é como a gente já tinha visto até em força. Peraí, deixa eu só dar um mute aqui. E aí a gente estava, né, observando isso na página 40, tá, Felipe? Você vai ficar... Calma que tá todo mundo no mesmo barco na questão de cálculo, gente. Então vamos fazer assim. Aí no primeiro, tá de Kelvin para Celsius, tá? Aí tá aqui. Por exemplo, considere que a temperatura na escala Kelvin seja de 373 Kelvin. Qual será o valor na escala Celsius? Então, a gente tem que transformar esse valor de Kelvin em Celsius, ok? E aí, a gente coloca sempre, né? T de temperatura com o Kelvin igual a 373, montando a estrutura do cálculo, tá? O T Celsius, que é igual a um ponto de interrogação, porque a gente ainda não sabe, a gente tem que procurar. E aí a gente vai pôr, substituindo na equação o TK por 333. Então, a gente vai substituir a letra pelo número que ele representa, ok? Lembrando que como é que fala? Ai, gente, a fórmula tá aqui em cima nesse quadradinho rosa. Essa aqui é a fórmula de conversão das escalas Celsius e Kelvin. Ô, professora. Oi. Então, mas é o seguinte, sempre que a gente for fazer de Kelvin para Celsius, o T Kelvin vai valer sempre 100? Sim, porque lembra que a gente viu o ponto de ebulição e o ponto de fusão? A gente sempre tem que ir seguindo isso. Então, como é que fala? O Celsius sempre vai ter a numeração 0 e 100, e o Kelvin sempre vai ter a numeração 273 e 373. O que vai alterar é o número que a gente quer. Por exemplo, aqui ele está dando o exemplo de 363, mas eu poderia ter pegado o exemplo de 100, 120, 147, tá? Os números, eles vão variar, ok? Mas o número de ponto de ebulição e ponto de fusão nunca alteram, tá? Como a fórmula. A fórmula é sempre essa aqui, ela nunca altera, tá bom? E aí a gente vai trocar. Então, a gente vai pôr o quê? Tá vendo que lá na fórmula tem esse menos 273? Esse número sempre vai continuar na fórmula. Esse número sempre vai estar na fórmula. A única coisa que vocês vão ter que procurar é a temperatura de Celsius e a temperatura de Kelvin. O resto sempre vai estar, ok? E aí, a gente, pegando a fórmula, igual tá lá em cima, a gente vai substituir.
Então, a temperatura de Celsius é igual 373 menos 273, que vai sobrar 100. Aí vamos supor que a gente tivesse alterado, por exemplo, Luiz, no lugar desse 373, falem um número aí aleatório. 211. 211. Então, vamos pôr aqui, 211. Aí seria como? 211 menos 273. Ficaria o quê? TC, que é a temperatura Celsius, igual a menos 62 graus Celsius. Entendeu? É Fácil só demais. vocês irem substituindo. Essa aqui Pode é substituir. amor, é felicidade. Pode substituir 373 por qualquer número. Por qualquer número. É o que o Até enunciado um. estiver pedindo. Isso, até um. É o que o enunciado estiver pedindo. Se tá lá assim, Uhum. ó. Considere que a temperatura na escala Kelvin seja de 32. Qual será o seu valor em Celsius? Aí você só tem que ir lá e diminuir por 273 sempre vai ficar. Sempre vai ficar. Isso é fixo. Agora, nessa fórmula. só mais uma dúvida. É fixo Agora, nas 3 contas? Não. Aqui Do a gente está Celsius. falando de Kelvin para Celsius. Não, eu tô perguntando do Celsius para Kelvin. A gente vai ver no quadrinho do lado, mas também é sempre fixo. agora só mais uma dúvida, professora. Pode tirar. O TC vale quanto? Aí o TC, você quer saber O valor. O valor dele vai ser dado pela pergunta. Por exemplo, vamos lá Não, eu no tô falando quadrinho do para o lado. contrário. Tipo, Isso que eu vou TC por CK. Isso, ó. Vamos no quadrinho que tá do lado, tá? Assim, ó. De Tá. Celsius para Kelvin. Aí tá assim. Por exemplo, Não vale 100. considere que a temperatura na escala Celsius seja de 100 graus. Qual será o seu valor em Kelvin? Aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no outro. Colocar os dados, né? Então, TC é igual a 100 graus, que a gente já tem, porque tá lá na pergunta. Tá. Tá lá na pergunta. O TK, que é o de Kelvin, a gente não sabe, então a gente coloca o ponto de interrogação. Aí a gente vai pular, substituindo na equação o TC por 100. E aí a gente vai pegar a fórmula igual, tá lá em cima. Porque toda vez que for Celsius para Kelvin ou Kelvin para Celsius, é a mesma fórmula, tá? Só vai alterar quando a gente for lá para Fahrenheit. Mas Kelvin para Celsius é menos e Celsius para Kelvin é mais? Não, isso aqui é aquele joguinho de quando você muda e inverte o sinal. Então, no caso... Então, no caso, Kelvin para Celsius, vai. Eu não confundi tudo. Vamos continuar nessa aqui para ver se ajuda a esclarecer, tá? Então, vamos lá. Aí vai colocar, substituindo na equação TC por 100. Gente, acompanha no quadrinho para vocês não ficarem perdidos no que eu tô falando. Aí tá lá, o TC, então, vai ser 100 igual a TK, que é a temperatura de Kelvin, menos 273, não é? Beleza? Aí, o que a gente vai fazer? É como se a gente... Como eu explico para vocês? Tirasse esse TK do meio, e aí a gente vai somar. Por quê? Porque a gente vai trocar o 100 de lugar. Quando a gente troca o 100 de lugar, o que a gente faz? A gente inverte o valor. Então, é negativo, passa positivo. Quando é positivo, passa negativo. Então, a gente vai colocar lá o 100 mais, não será mais menos, será mais 273 igual a temperatura de Kelvin, tá? Quando a gente soma, o que vai acontecer? Vai ficar 373, porque a gente vai adicionar 100. E aí a gente vai continuar a fórmula. É como se a gente duplicasse esse valor de 273. A gente coloca ele antes do igual, entendeu? A gente vai passar ele lá para junto da sominha do 100. A gente cria uma soma com o 100. E aí vai ficar, então, 100 mais 273 igual temperatura de Kelvin menos 273 mais 273. A gente adiciona ele, ok? Por quê? Esse valor aqui, ele vai zerar. Porque a gente tá devendo 273 e aí a gente recebe 273. Então, vai ficar zerado, porque a gente recebe o mesmo tanto que a gente deve. Então, a gente fica zerado. E aí, lá para baixo, vocês vão ver, ó, somando 273 nos dois membros da equação,
ok? E esse número sempre vai ser fixo também, sempre vai ser 273, ok? Aí vai ficar o quê? 373, que é igual a temperatura de Kelvin menos zero. Se a temperatura é menos zero, ela é nula. Então, fica como a gente desce e põe. Temperatura de Kelvin é igual a 373 Kelvin, ok? Para ficar mais fácil, para vocês entenderem, Não esses tem números... como ficar mais fácil. Não tem como. Eu espero, mas olha aqui. Esses números que são colocados a mais, que dão o igual a temperatura de Kelvin menos tananã, é única e exclusivamente para dar o valor de zero, tá? Porque o resultado em si, vocês já vão ter quando vocês somarem a temperatura de Celsius com a de Kelvin. Isso aqui já vai ser a temperatura que vocês vão ter. Por exemplo, se no lugar de 100 fosse 80, vocês já iam ter o resultado. Aí essa sominha aqui de menos 273 mais 273 é só para zerar. É só para zerar. Depois que zerou, você já tem o resultado, tá? Então, isso é só para deixar a fórmula em equilíbrio, tá bom? Porque vamos supor que fosse 80, aí a gente ia fazer 80 mais 273, seria 353. Esse seria o resultado de vocês. A soma que vocês fazem depois disso é única e exclusivamente para equilibrar o cálculo e zerar esse menos 273. Só isso. Porque a gente não Então é só vai... pegar. Então é só pegar, vamos supor, 80 lá, 80 graus normal. Aí, com isso, a gente vai somar ele com o 273. E com isso, ele vai ser testado. Então, a temperatura vai ser zero. A temperatura vai ser sempre o primeiro valor. No caso aqui, ó, vamos pegar aí no livro do quadradinho, tem a soma que está aí. 100 mais 273 igual a TK menos 273 mais 273. Essa primeira parte da conta é o resultado que a gente vai ter. A segunda parte da conta é só para a gente zerar esse valor aqui e ficar tipo, sem dever nada, sem ter que fazer um segundo cálculo. Entendeu? Então, isso aqui sempre vai ser para zerar esse 273. E o cálculo real, que vai ser o grau que a gente vai ter, é sempre essa primeira conta que vai ser sempre a somatória. Entenderam? Esse aqui é mais expulsa. O Fahrenheit complica um pouco. Então, todo mundo aqui Kelvin, Celsius. Oi. O sinal padrão do 100 ali, TC igual a 100, é positivo ou negativo? Depende do enunciado da pergunta. Porque esse grau é a pergunta que vai dar. Então, pode ser assim. Eu poderia falar 80 graus, eu poderia falar 90, eu poderia falar 10, eu poderia falar menos 62. Essa temperatura do Celsius é a pergunta que vai dar pra gente o valor. Não, mas esse daqui tá 100 positivo, né? Quando é negativo tem que vir com menos na frente. Antes do número. Entendi. O único valor que é sempre idêntico lá é esse menos 73. Ele vai ser sempre idêntico. Sempre. Professora? Oi. E eu fiquei boiando. Você já tá com o livro? Não. Por isso. Você tá com o livro online? Sim, só que eu não tô conseguindo chegar na página sua. Qual que é? É a página 40. Eu também tô meio boiando aqui. Na verdade, é meio complicado. E não entendi. Ô, professor, a gente entendeu umas 3 matérias novas de matemática. As 3 não chegam nem perto dessa. E também, professor, eu confundo um pouco essas matérias com a outra de matemática. Eu tô aqui, tipo assim, tá, entendi, mas não entendi. Fahrenheit para Celsius, sei lá. Se o 100 viesse negativo ali, eu tinha que subtrair, né? Oi? Se o 100 do TC ali viesse negativo, teria que subtrair, né? Professora? Oi. Eu consegui chegar na sua página, só que eu não consigo ler nada. Peraí, gente. Peraí. Mano, a Mariana travou. Ficou parecendo aquela pintura lá de chocado. Que? Ixi, a professora travou. Não travei não, gente, que eu tô parada. Eu não travei, eu tô parada. Achei que tinha travado. Não, eu vou pegar a imagem aqui.
para vocês. Espera aí, para ver se facilita eu fazendo aqui na tela, para vocês verem eu fazendo na tela, para ver se ajuda, tá? Porque esses cálculos aqui, meninos... É só escrever, né, pessoal? Acho que nem tem soma direito. Gente, a soma em si, ela é muito fácil. A soma de mudança de Celsius, Fahrenheit, ela é fácil. Só que como é um cálculo novo, é um conteúdo novo que a gente está vendo em ciências, porque a gente não tem o costume de ver conta, né, em ciências. Vocês, na verdade. Professora, seu áudio já tá baixo, ainda o áudio do Enzo não facilita. Mas tem que tá alto, Laura. Seu áudio. Ô, Laura, o seu áudio que tá muito alto mesmo. Não, o dela tá desligado. Não, o da Laura tava muito alto a hora que ela falou. Tava. É porque eu aumentei pra escutar a professora. Daqui pra frente... Se hidratem, A gente crianças. vai ter um pouquinho de conta. Se hidratem, alunos, por favor. Sem pedra nos rins, sem doença renal, cálculo renal ou nada do tipo, tá? Eu só tô abrindo aí rapidinho aqui pra facilitar. Faça Eu vou exercício. fazendo aqui. Você Sim, sabe muito bem disso, né? exercícios. Professora, que você disse que você passa mal Ô, professora, Oi. durante as férias, não Sabe. foi? sabe muito bem de exercícios. Professora Sério? sabe muito bem. A professora sabe muito bem se hidratar, né, professora? Fazer exercício, ó. Toda hora. Top. Olha, eu não aprovo esses comentários debochados de vocês, viu? Eu não aprovo. Mas é sério, gente, bebam água, não deem cólica de rins como professora de vocês. Professora, meu áudio tá muito alto ainda? Não. Professora, o que é cólica de rins mesmo que você disse? Uma dor nas costas, não é? Não, se fosse só uma dor nas costas, eu tava feio. Não é não. Cólica de rins. Mesma coisa. Cólica de Minha mãe teve isso Porque na fica aqui atrás, segunda-feira. gente. Uma dor nas costas muito forte. Cólica de rins, os rins, eles são os filtros do nosso corpo, eles filtram o nosso sangue. E a gente precisa de uma coisa chamada água dentro do corpo para hidratar as células e purificar. Quando a gente não bebe água, os nossos rins, eles têm dificuldade em filtrar esse sangue, porque o nosso sangue, ele é sujo. Porque tudo que a gente come vai pro sangue. Então, o nosso sangue vai ficando sujo, porque a gente come gordura, óleo, fritura, essas coisas todas. Tem alguém que tá com o áudio estourado. A Laura. Aí, o que acontece? Quando a gente não bebe água, e aí o nosso sangue fica muito sujo, os nossos rins não conseguem hidratar, eles têm cólicas, que são que eles se contraem pra, tipo, avisar que tá alguma coisa errada, e porque eles não conseguem fazer a filtragem desse sangue. E aí parece que você está sendo rasgado por lobos ferozes, porque é uma dor que vem das costas e vem assim pra frente da barriga. Minha mãe teve Mas isso na segunda-feira. Deu bem no meu aniversário, mas ela teve. Eles falam, eu não posso dizer porque eu ainda não tive filho, mas eles falam que cólica de rins é igual a ter um parto, de tão dolorido que é. Sei lá. Eu só tive dor de rins, eu nunca tive parto, mas Eu só sei que na segunda-feira minha mãe foi pro hospital com cólica de rins. Eu, tranquilona, assim, conseguiria pedir socorro. Tá, vamos lá. Tá todo mundo vendo aqui? Não. Não. Na tela, gente. Sei. Não. Vocês não estão. Não, professora, você não tá compartilhando. Compartilhou. Agora vocês estão vendo? Saiu. Sim. Saiu. Sim. Aprende. Saiu ou vocês estão vendo? Tá vendo? Oi, professor. Então tá, vamos lá. Tá. Estamos vendo aí um caderno. Aqui, eu tirei foto do livro, pra vocês verem. Essa aqui, com a Kelvin para Celsius, se vocês tiveram alguma dúvida, a gente pega aqui. O quê? O que foi? Aí, ó, a gente vai substituir. Qual é a a gente graça? substitui aqui. E Imagina. coloca Tenso. menos, tá? Essa aqui é muito fácil, a de Kelvin para Celsius, porque a gente sempre vai subtrair. Esse valor aqui, 363, pode ser substituído por 100, por 12, por 20, por 72, qualquer número. E a gente sempre vai subtrair. Por quê? Porque a subtração tá aqui, ó, lá na fórmula, ok?
E aí a gente vai conseguir o nosso valor. Aqui já vai ser diferente, tá? Quando a gente pegar e formar aqui, ó, a conta igual... Gente, tem alguém que tá com o áudio chiando. Desliga aí. É um Enzo. É o Igor e o João. Claramente. É o João Vitor e o Igor. Olha o meu Mano, áudio. o Enzo e o Quando- Luiz estavam com o áudio agora. Aqui não tá tendo nem barulho, só quando o tem áudio eu. faz Como é que tá barulho, fazendo barulho? as três Meninos, vamos. bolinhas, né? Desliga o áudio Todo aí, mundo aí João. desligou o áudio. Todo mundo desligou o áudio. Aqui, aqui, a nossa conta, ela pararia aqui, se fosse igual a de Kelvin para Celsius. Só que o que acontece? A gente tem que resolver essa conta aqui antes. Então, o que a gente faz? A gente adiciona 1 mais 73 aqui. É igual esse aqui da fórmula, só que a gente vai mudar o valor. A gente vai colocar ele positivo, ok? Depois que a gente adicionar esse 273, a gente vai replicar. Igual TK menos 273. E aí a gente vai novamente colocar o símbolo positivo aqui. Para o quê? É aquilo que eu falei para vocês. Para esse valor aqui ficar zerado, para a gente não ficar devendo nada. Porque senão a gente teria que resolver essa equação aqui e passar para essa. Porque o menos 73 ainda estaria aqui. Então, quando a gente adiciona esse mais 273, é para zerar essa equação. E aí a gente joga aqui embaixo. Jogando aqui embaixo, o que vai acontecer? A gente zerou, ó, ficou zero. Então a gente não precisa, tá nulo. E aqui a gente só vai inverter. O t vai vir para cá e aqui vai ficar o resultado. Esse resultado vai ser igual sempre? Não, ele pode modificar o seu valor. Por exemplo, se aqui fosse menos 11, ao invés... Menos 11 não, gente, perdão. Menos 100, ao invés de só 100. Se fosse menos 100, aqui o nosso resultado seria professora, ali no TK é menos 273 mais 273. Sempre vai ser 273 ou vai mudar? Sim, sempre. Porque a gente quer zerar esse valor aqui. E esse valor, ele é fixo, tá vendo? Ele é fixo lá na nossa fórmula. Então, por ele ser fixo fórmula, o que acontece? A gente tem que zerar ele. Então, sempre vai ser esse valor aqui. O bom dos cálculos de temperatura é isso, que os valores, eles são fixos. A única coisa que vai mudar são os valores dados pela pergunta. Aqui, tá vendo? Só isso que vai alterar. O resto é fixo. Então, aqui, por exemplo, mais 273. Se fosse menos 100, continuaria sendo esse valor aqui. A única coisa que vai alterar é o valor que o enunciado dá pra gente, tá? São as dúvidas. Ali ficou 100 mais 273, porque o menos 273 passou pelo outro lado da igualdade, né? Isso, porque aqui a gente resolveu separado. A gente resolveu essa conta separado dessa conta. O professor, acho que nós já pode ir para outra página. Acabei de dar uma olhadinha na outra página. Acho que a outra página vai demorar um pouquinho mais pra gente aprender, sabe? Então tá, então vamos lá. Então aqui ainda ficou alguma dúvida? Alguma. Como eu disse, os valores não alteram, a única coisa que vai alterar é o valor. É assim, quando vocês forem fazer atividade, é só vocês utilizarem essa página aqui de acesso de estudo. Porque é idêntico, o que vai mudar é o valor do enunciado. Já no Fahrenheit, eles são ingleses. Os ingleses, eles não são conhecidos por serem fáceis, né? Porque a escala deles seria. Então, quando é Fahrenheit, o buraco é mais embaixo. Então, aqui, ó, de um lado a gente tem a fórmula, que está na página 40 ainda, que é o quê? Celsius para Fahrenheit. No caso do Fahrenheit, ele não se mescla muito com o Kelvin. Então, a gente vai fazer só Celsius para Fahrenheit, tá? O Kelvin, ele é amigo só do Celsius, tá? Então, vamos lá. Como que é a fórmula? A fórmula é TC sobre 5 igual a TF, que é Fahrenheit, menos 32 sobre 9. O que é esse sobre 5 e sobre 9? Lembra que eu falei do ponto fixo? Isso aqui é o ponto fixo. O ponto fixo de Celsius sempre é 5 e o ponto fixo de Fahrenheit sempre é 9. Ok? Outra coisa sempre que é fixa. Nunca vai ter Fahrenheit com Kelvin? Não. Normalmente não. É porque a temperatura
A temperatura do Fahrenheit com a Kelvin, ela tem muita diferença. Já do Kelvin do Celsius, não. Elas já apresentam até os mesmos graus centígrados. Lembra quando a gente olhou lá que vai de 0, taranana? Eles apresentam os mesmos graus centígrados. Já no Fahrenheit, são 180 marcações. E aí, são 80 marcações a mais que o Kelvin tem. Então, por isso que não tem essa troca com ele. E porque, como eu disse, o Kelvin, ela é uma escala científica. Então, o Kelvin, vocês raramente vão mexer com isso. O que mais mexe mesmo é Celsius e Fahrenheit. Então, ó, O mais nessa difícil, fórmula né? aqui, Pra complicar. nessa fórmula aqui, o 5 sempre é fixo, o 9 sempre é fixo e o menos 32 sempre é fixo. O que vai alterar são os valores de Celsius e Fahrenheit, única e exclusivamente, tá? Eu acho até que eu vou tirar outra foto aqui. Que eu acho que ficou mais fácil eu mostrando lá para vocês. Peraí. Então tá, virando a página aí para 41, a gente tem de Fahrenheit para o Celsius. E a gente vai começar aí. Então, o que que tá? Ó, por exemplo, considere uma temperatura na escala Fahrenheit seja de 50 graus Fahrenheit. Qual será o seu valor em Celsius? Peraí. Deixa eu mandar para mim mesma no WhatsApp e pegar a foto, porque eu sou dessas. Mas enquanto isso, vamos acompanhando aí. Então, o que que a gente tem aí? A gente tem. Oi. Pensando bem, é até que mais fácil. Porque eu pensei assim, você pegar o livro online. É mais fácil. Gente, não é complicado. Só é novo. Não é complicado assim, não. Então, é porque eu já estudei, eu falei porque você já é formado, mas tudo bem. Então, vamos lá. O TF vai ser igual a 50, que é o valor que a gente tem no enunciado da pergunta, não é? E aí a gente vai ter aqui o TC. Então, Celsius a gente não sabe. Fica sempre com ponto de interrogação, porque a gente não sabe o valor. E aí a gente vai substituir na equação o Fahrenheit por 50. Então, a gente pega o quê? A fórmula que a gente viu na outra página. Celsius sobre 5 é igual a 50 menos 32 sobre 9, tá? Sei. Aí, o que que a gente vai resolver primeiro? A operação de subtração, obviamente. Então, vai ficar Celsius sobre 5 igual a 18, porque 50 menos 32 vai dar 18. Aí, o que que a gente vai fazer depois disso? Vai resolver a divisão, ok? Peraí. Aí. Então, a gente vai dividir o quê? 18 por 9. Aí, vai ficar Celsius sobre 5 é igual a 2. Peraí agora, que eu vou... A voz da professora tá saindo depois que aparece na imagem que ela tá falando. Sério? Eu tô com delay. Não, mas é só algumas vezes. Gente, é as maravilhas. Os filhos da professora. E da Omni. Vocês estão vendo o que eu compartilhei? Ainda não. Ainda não. A professora aqui em casa também é um homem. Pois é. Mas aqui é rápido, é 120 megas? Não, 240. Homem Agora vocês estão vendo? demais. Sim. Sim. Agora vocês estão vendo? Sim, então tá. Então a gente pegou o... Ih, deixa eu trocar a cor aqui que eu não gosto de azul, não. Pronto. Então a gente tem aqui o valor de Fahrenheit, que é 50. E aí a gente vai substituir ele lá. Então a gente vai resolver primeiro essa aqui. Então 50 menos 32 vai dar 18. E aí a gente vai resolver essa divisão. Dividindo 18 por 9 vai dar 2, tá? Aí o que que a gente vai fazer? Olha que maravilha. Vezes 5, porque eu fiquei me perguntando. Vai subtrair. Aqui que começa a mágica. Por que que a gente vai fazer vezes 5? Por quê? Porque eu... Qual que é a razão de Celsius? Isso eu realmente não entendo. A razão de Celsius é Ser 5. Então, o que que a gente vai ficar? A gente vai duplicar o 5. Então, como que a gente vai duplicar o 5? A gente vai fazer o quê? O Celsius sobre 5 vezes 5 é igual a 2. Aqui, ó.
vezes 5. 2 vezes 5 vai dar 10, tá vendo? Uau! Tá, mas E aí, esses dois 5 não importa, só esses dois vezes 5. Os outros dois Ô, 5 não importa. professora, mas por que não, tem o primeiro 5 ali? O primeiro 5 ali serve pra quê? Pra nada, Tipo, ficar de antes da decoração. igualdade. o primeiro mais 5, hipoteticamente, ele serviria. Vezes, né? Peraí. Perdão, o mais. O vezes. Ele se. Gente, vê a borracha. Ah, tá. Ele iria servir para o quê? Lembra que eu falei de equilíbrio de ponta? Em física, a gente tem isso. O que acontece? Esse 5 aqui, ele é colocado única e exclusivamente para equilibrar com esse aqui. Tá vendo esse que tá dividindo a temperatura dos céus? Então, ele é colocado para, tipo, equilibrar essa conta aqui. Isso. E aí, Pode ser a essa aqui se base resolve para a sozinha. lógica. Isso. E aí, essa Peraí. aqui se resolve e quando resolve, a gente tem o resultado. Entendo. É como se o 5 que tá ali desde o começo, que tá embaixo do TC, Aham. fosse pra multiplicar com 2 e aquele outro 5 ficasse no lugar dele. Falar nada não, mas essa Tirasse conta é ele do melhor. lugar. Essa conta é você acha melhor pra fazer. É mais Bom. fácil Essa que conta é aquela bem outra, mais fácil, professor. professora. É 1 É bilhão mais de que vezes mais aquela fácil. outra. Verdade. Aí Não, vai e mas quebra é a que cara eu na falei pra frente. vocês, é só A você mais chatinha que eu achei Vamos foi a fazer assim. a de Celsius pro Kevin. Mais chatinha que eu achei. Vamos fazer assim. Vamos ver se vocês estão ok. Vamos trocar esse O número. Kevin, Opa, mãe, tô indo. Vamos trocar. Ó, Que foi mais cedo, ele dá vamos um colocar nó. aí 62. Gente, olha que lindo eu desenhando aqui na tela. 62. Tá Meu muito Deus, lindo, que horror. professora. Tá linda. caraca. Então vamos trocar os 50 por 62. Então aqui vai ficar o 62, tá? A gente vai trocar por esse aqui, ó. Pra ver se vocês estão craque. Então Tá, o que a gente vai entendo. fazer? 62 menos 32. Vai 32. ficar quanto? Sim. 30. 30. Então aqui. Ah, gente, lá vai 22, eu, ó. não Peraí. sei, muito lindo. Vai ficar Gente, eu 30. uso mouse. Ficou aí. Ô, Então zero lindo. vai ficar o quê? Caraca, 30 zero sobre quadradão. Vai ficar 30. Zero do 30, não é? Minecraft. Então, Isso, o que a gente 30 vai fazer agora? 30 sobre 9. Agora a 30 gente sobre 9 dividir. Quanto que vai dar? Vai dar, deixa eu ver. Mas espera, não 30 vai menos dar 2 não. dá. Ô, professora, não vai dar não, oxe. Ah, Calma, Não vai. faz... Não, Pera pera. aí, deixa eu fazer a conta Professora, aqui. Não, vai dar exata, professora. isso Não aqui vai pode dar, não. número decimal? Pode Vai, número vai, decimal? Vai dar de 20. matemática. Dá uma diz. gente, Eu eu disse. preciso que cada um de vocês fale um por vez. Porque senão eu sei que o João, o Matheus, o Igor e o Felipe falou, mas eu não entendi nada. Deu diz em matemática, vai dar uma conta infinita. Porque vai ficar acrescentando 0,00. Mas Três, se três. for resultado, O que a gente 3, faz? 3,3, não é? Sim. O que a gente faz? A gente pega só o primeiro. Por quê? Não aumenta. Lembra que, no caso, como tem 3, 3, 3, 3, não aumenta. A gente pega só o primeiro, tá? Professor. A gente vai pegar só o primeiro. Então vai dar 15. Dá 15. Não vai dar 15. Aí a gente vai fazer o quê? Não, gente, quando eu falo primeiro, é o primeiro depois da vírgula, tá? Ah, tá, até o Tá, 3. 3,3. Aí a gente vai trazer esse 3,3 para cá. Vai ficar Celsius sobre 5 vezes 5 igual a 3,3 vezes 5. 3,3 vezes 5 é igual a... Eu vou escrever aqui lindamente. 16,5 graus Celsius. Olha Então, que lindo, no meu grau. caso... Era pra colocar a vírgula e o 3, eu ia acertar. Ô, Por professor, que a gente pode fazer isso? Oi. não sei. Lembra quando a gente estava falando de termômetros e das escalas, que a gente falou que eles têm 100 escalas centígradas. Então, eles têm assim as escalas certinhas. O que quer dizer que
Em escala de Fahrenheit, em escala de Celsius e escala de Kelvin, a gente pode dar número fracionado, a gente pode dar número 16,1,2, porque existem essas temperaturas. Por exemplo, vamos pegar a temperatura corpórea. A gente pode estar número com racional, né? 36,2, a gente pode estar com 36,5, a gente pode estar com 37,8. Então, tem como dar número... Como é que fala, gente? Esqueci. Tem como Decimal. dar número decimal. Vocês acharam essa conta mais fácil? Muito Sim. mais fácil. E não. Que bom! Sim, porque é Muito fácil. bem. Não. Sim, E não. não porque deu uma Agora- publicação no final. Só um detalhe. Deu nada. Verdade. Se não dá Então, exato. Professora, não achei ela nem fácil nem difícil, porque eu não entendi nada. Se não dá exato, vai dar. vocês podem ir lá para a página 44 para a gente ir para o conteúdo, que agora acabou com, tá? Os cálculos acabaram. Aleluia, Amém. Senhor. Na hor que eu Por isso- comecei a Vai gostar mandar do- as duas na hora que eu páginas pra comecei a casa, gostar né? dos cálculos, fala que vai acabar. Por Não, isso que eu João, quero acabou. fazer Bom, tudo, que bom que porque acabou. o cálculo É. desse conteúdo é só esse de termômetros, tá? A gente vai ver outros cálculos, mas aí No nono ano, mais no pra nono frente. ano vai ser uma conta gigantesca. Vai dar o quadro todo. Você Gente, vai, no nono ano- vai ser tipo assim, 2 mais 2, só que aí vai ter uns negócios que vai dar a folha toda. Calma. Vocês estão preocupados com física? É porque vocês ainda não viram ligação molecular. Então, gente, expansão. Professora, deixa nossa mente sonhar, não deixa nós morrer. Deu até medo. Acho que eu vou virar streamer, jogar Minecraft. Não, meninos, estudem. Não que os streamers... Então, não mas estudar pra depois ver se a gente consegue, uai. Bora conseguir um dinheiro ali com as lives. Uma impressão minha, a vamos professora falou que streamer não estuda. Acabou minha Ei, lápis. O resultado vai Nossa, Stream professora, estuda mais do que todo Farpou, mundo. meninos, vamos. Professor, Agora a gente vai falar sobre dilatação. Dilatação de líquido e dilatação de sólidos, tá? Ô, professora, Esse mas tem esse negócio muito aqui de legal. expansão térmica de sólidos e líquidos. Oi? Tem um negócio aqui de expansão térmica de sólidos e líquidos na página Isso. 44. Então, é isso que a gente Não, vai então- ver agora. Ou da dilatação. Dilatação Ô, professora, a gente vai ver física mesmo? Porque quando a gente fala de dilatação, é quando expande alguma coisa. E quando a gente Ah, tá. fala de retração, é quando alguma coisa contrai. Ô, professora, mas só me confirma que ano que vem a gente vai começar a aprender química, né? Não. Ah, Ano que vem vocês vão ver sobre mecânica mesmo, Deu. eletricidade, e a gente vai entrar em órgãos reprodutores, métodos contraceptivos, Ah, não. doenças. Vai voltar pra não, biologia. mano. Não. Aí, eu vou morrer. no Ô, professora, eu nono vou lá, ano, vou lá lutar contra o pente. A gente, então ano que vem a gente vai voltar pra biologia, né? Não, esse ano aqui a gente já volta. tem um pouco de física, porque no caso de mecânica e elétrica, elas são uma Sim, parte sim, eu tô falando que a gente vai voltar. para biologia. Bora fazer Ô, uma professora, exposição. Uma Mas que ano exposição. que a gente vai fazer negócio? Negócio. Ô, Química. professora, Ô, nunca fiz negócio. Química no nono ano. ô, professora, o que eles colocam? Tipo uns vulcão que eles fazem. É, que aquela eles colocam? experiênciazinha do vulcão, Eles sabe? colocam, tipo, detergente, mais um negócio, e depois ele coloca alguma coisa em pó e... bicarbonato. Bicarbonato de Como é que sódio. é? Ô, professora, o que tem que botar, professora? O que tem que O que botar? que tem que botar? Fala aí. Expansão térmica de sólidos Não. e líquidos. Então, meninos, Professora, a gente já aprendeu professora. que para ocorrer a expansão... Não, agora é Ah, sério. não, A velho. gente já aprendeu que para ocorrer a expansão, a gente precisa de o quê? Um fator predominante. Temperatura. Tá? Eu só Quando a queria gente fala de fazer. expansão, Só queria Ah, fazer tá explosão. mentira. a gente fala de temperatura, tá bom? E o Eu que queria acontece? jogar claviatura. A expansão, Ah. ela vai ser diferente Pesado. com diferentes materiais,
Porque a composição das matérias, ela é diferente. A gente tem materiais que é metal, a gente tem materiais que são plásticos, madeira, papel, e cada um deles apresenta uma dilatação diferente, tá? O líquido também. O líquido a gente é o último, o líquido ele é diferente. Ele é O líquido líquido. ele não tem forma, então tudo vai depender do recipiente que ele estiver. Já o sólido não, a gente tem formas predispostas, tá? Então aqui, gente, vamos acompanhar aqui comigo. Aqui no livro de vocês está falando, né, sobre essa dilatação e essa expansão e essa retração que acontece. E sobre as estruturas dos materiais. Por exemplo, aqui ele está dando o exemplo de trilhos de trem, dando o exemplo de faixas de ferro, de listas que têm estradas. Tudo isso sofre o processo de expansão. Eu não sei se vocês já viram como os ferreiros fazem, eles derretem o metal, depois eles colocam ele num recipientezinho que vai fazer um fio de ferro ou cobre. E depois eles passam numa máquina para esticar aquele ferro. E aí depois eles dão o formato que querem, depois eles derretem e vão fazendo tudo de novo. Tá? E fazem a têmpera no final. Isso. Eu assisto, Depois eles Tudo botam isso água. para garantir forma, para garantir um formato, né? eu assisto Para aqueles. Não tem Página página no, 44. Isso, no página The History Channel. É, Passa da de Fruta de Fogo. ferreiro lá. É, da Fruta Então, de Fogo. quando a gente fala de expansão, a gente vai relembrar o que a gente viu no termômetro, porque acontece a mesma coisa. Aqui ele está dando o exemplo de um móvel, e quando ele não está sofrendo ação da temperatura, lá na página 44, não lembro quem perguntou, mas é página 44, tá? Quando ele não está sofrendo ação de temperatura, ele está com um tamanho. Beleza. A partir do momento que ele sofre a ação do calor, as partículas dele aumentam e ele vai aumentar o volume. Ele vai dilatar, ok? Essa dilatação, a gente tem nomes específicos. A gente tem o quê? 3 tipos de dilatação, que é a dilatação linear, a dilatação superficial Agora e a dilatação toda matéria volumétrica. complica. Todas as matérias complicam. Tem que ter Gente, três coisas diferentes para fazer. Professora, não entendi nada que o João acabou falando em cima. Tá, ó, meninos, vamos segurar aí o áudio para vocês conseguirem entender. Então, vamos lá. Eu vou falar agora dos 3 tipos de dilatação que tem. Vamos começar com as dilatações do sólido, tá? A dilatação, ela vai variar nesses 3. Dilatação volumétrica, linear ou superficial. O que vai alterar? A forma com que ele dilata, o formato, a quantidade que ele dilata, tá? Então, vamos lá. Página 45, dilatação linear. O primeiro aí. Vamos lá. Não vai sublinhar, não? É verdade. Lá na página 44, os 2 últimos parágrafos vocês podem grifar. O que está falando nesses 2 últimos parágrafos? Falando sobre o que eu expliquei para vocês quando a gente falou de termômetro, que é quando o objeto sofre uma ação do calor, ela vai o quê? Dilatar, porque as partículas dela se expandem, começam a ter movimento e aí ela vai dilatar. Fica, na verdade. Esfria, O que significa, na verdade, dilatar? para ser bem sincero, eu não entendi o que ele falou. Alguém entendeu? O que significa Não. dilatar? O que significa dilatar? É. Dilatar É isso. expandir. Sabe quando você ferveu o leite hoje cedo? Abriu. O leite, ele estava na temperatura. A partir do momento que você pôs ele no fogo, ele começou a subir, aquilo lá a gente chama de dilatação ou expansão. Tá? Expandir uma coisa, né? Oi. Tá falando comigo, professor? Não, alguém me chamou, aí Não, eu falei eu- oi. Eu chamei a senhora. Ô, professora, Quando a gente frita o bife, ele não diminui? Diminui. Mas Então, aí é por perda de água, porque a carne, ela tem água. É. Quando a gente coloca ela na temperatura, a água dela sai, e aí ela diminui o volume. mas isso é considerado dilatação? Não, porque dilatação é quando aumenta. Isso porque a quando gente você chama de contração. quando você tá assando a carne, dá pra ver que fica pingando Obrigado, os negocinhos dela. professora. Oi. Oi.
Mas tu está chamando e desligando o ar. Oxe. Então tá, então esses parágrafos estão falando disso. E quando é ação contrária de resfriamento, a mesma coisa com o termômetro. Quando esfria, as partículas tendem a se aglomerar, ficar juntinhas e se contraírem, ok? Virando, a gente vai chegar em dilatação. E aí a gente tem 3 tipos de dilatação. A primeira é a dilatação linear. A dilatação linear, o que ela acontece? Ela vai ter um aumento do comprimento da matéria. Isso aqui a gente utiliza até mesmo, embora a gente está falando de dilatação sólida, o grande exemplo de dilatação linear é o termômetro. Aquilo, quando o termômetro sobe, é uma dilatação linear, porque ele está aumentando o comprimento, tá? Então, aqui em dilatação linear, a gente fala, né? A dilatação linear corresponde ao aumento do comprimento do objeto quando este é submetido a um aumento de temperatura. Outro tipo de dilatação linear é até mesmo no processo de... como é que fala, gente? Quando eles vão fazer as barrinhas de ferro, eles vão esquentando e a barrinha vai aumentando. Aquilo lá é uma dilatação linear. Então, quando aumenta no comprimento, é dilatação linear, tá? E aí que fala, imagina a barra metálica sendo aquecida por uma fonte de calor. Depois de um determinado tempo, o comprimento da barra aumenta, ok? Então, dilatação linear é sempre ligada ao comprimento, tá? Então, o comprimento daquele material vai expandir. Ok? É o Enzo. Fazendo barulho. Aí na página 45, meninos, em dilatação linear, vocês vão grifar até o primeiro ponto final. A primeira linha a primeira linha e até a metade da segunda linha. A dilatação linear é comprimento. No caso, a metade da segunda linha seria até que palavra? Até o primeiro ponto final, temperatura. Professora, tem um aumento do comprimento e da largura, né? Tem. Ela falou até o primeiro ponto. É o primeiro ponto final, tá em temperatura. Ó, dilatação linear corresponde ao aumento do comprimento do objeto quando este é submetido ao aumento de temperatura. Você falou que era para grifar a primeira linha e metade da segunda. Isso, que é até temperatura. Ó, a primeira linha e a metade da segunda, que tá até temperatura, que é o primeiro ponto final. Eu acho que ele grifou dilatação do sólido. Não, Eu grifei o computador. Não? é dilatação linear, não é? Isso, dilatação linear. Então, Então tá. Não. E aí a gente vai falar. A segunda linha é a que fica embaixo dos tubinhos, azul. Não, meu bem, do primeiro parágrafo. A primeira linha até o primeiro ponto final, que vai dar na metade da segunda linha, ó. Até submetido ao aumento de temperatura. Mas E aí é a gente porque vai eu falar. entendi assim, grifar o primeiro parágrafo todo e grifar até a metade do segundo. Não, é linha. Entendi. Então a gente vai aí, né? E o coeficiente de dilatação térmica é característico para cada material. Isso aqui, gente, é muito simples. É só a gente parar para pensar em questão de até pegar fogo. Pedaço de pano, madeira, papel, plástico, por exemplo. Quando a gente coloca o plástico da mãe da gente sem querer no micro-ondas, e ele não pode ir no micro-ondas, e aí quando a gente tira o fundo tá mole. Deus é mais, a Tupperware eu nem encosto. E aí o fundo tá mole. Fogo e sem querer derrete a vasilha da sua irmã. Isso. Sem querer, às vezes você tá fazendo comida, aí você coloca a colher na panela, e aí o cabo da colher é de plástico. Professora, uma vez eu deixei a colher no micro-ondas quase que minha mãe me matou. Professora, eu tava com uma colher de arroz, aí eu fiz a ferver, né? Aí eu botei ela, porque ela tá de perto tinha sujada, aí eu botei.
quando eu vi, pá, tava vai caindo no arroz. Tanto que eu não queimei. Tá cruzando no arroz. Então, meninos, essa dilatação linear, né, como qualquer outra dilatação, ela vai ter coeficiente térmico, que vai depender, né, definir cada uma das matérias, tá? O metal, ele vai demorar mais, já o plástico, ele já vai sofrer uma dilatação mais rápida. Então, tudo é dependendo da propriedade que o material tem, ok? E aí a gente vai para a dilatação superficial. A dilatação superficial, diferente da linear, que é no comprimento, é o aumento de largura também, tá? Jesus. Peraí. Não sou Alguma eu. coisa começou a fazer barulho. É só olhar nas Eu não três sei o que que bolinhas é. do meu áudio. Ah, não. É o computador. Não, é meu computador. Ah, tá. Ele conversa comigo às vezes. Então tá, vamos lá. Então, o superficial vai ser o aumento do quê? Da largura e do comprimento. Então, aqui vocês podem ver, por exemplo, o material, ele tem uma área inicial, que é esse quadradinho aqui. Quando ele sofreu uma ação da temperatura, é igual no exemplo que está na outra página, ele aumentou tanto em comprimento quanto em largura. Então, ele aumentou de tamanho, o volume dele cresceu. É tipo quando... Só que no caso não entra temperatura. É tipo aquelas bolinhas que coloca na piscina e aí elas estufam e crescem. Umas bolinhas de gel, umas bolinhas de gelatina. O povo fica jogando isso nas piscinas das casas. Professora, eu tenho aqui. Orbe. Eu Ah, tenho já aqui. deixaram marcado. Isso aí é uma dilatação. Só que essa dilatação, ela ocorre por hidratação. Então, a gente tem a bolinha Professora. desidratada, e aí quando coloca ela no meio com água, ela vai se hidratar e inchar. É a mesma coisa, só que na dilatação superficial, isso ocorre com calor. Oi. É a mesma coisa que acontece com o olho? Com o olho, quando fala que o olho tá dilatado? Ah, não. Sim, só que no caso não é temperatura. Quando a gente dilata a pupila, eu inclusive estive no oftalmologista esses dias, mandei fazer um óculos novo, agora eu vou voltar. E dói. É um colírio ardido. Professora. Eu tô acostumado. É um produto químico, é uma solução química própria para dilatar a pupila do olho. E aí eles pingam, né? Arde muito, muito, e aí dilata. Professora. Isso também é uma dilatação. Só que não é fico com cego. temperatura. Oi, Laura. Ó, Isso, Orbe. essas bolinhas aí que o povo joga nas piscinas e fica Professora. botando vídeo. Ah. Por que eles falam que se ficar muito tempo na frente, igual do celular ou da televisão, a luz bate muito tempo no olho, a visão começa a doer. É por conta da radiação. Porque tanto a tela do computador quanto a tela do celular, ela limite uma radiação luminosa, que é o que faz o celular brilhar. E quando a gente fica exposto muito tempo a isso, o olho machuca. É tipo você ficar olhando para uma superfície. O meu não dói, não. A luz do Nem o meu, eu fico horas e horas e horas jogando. Vocês Mas param de porque o celular do ser João fica diminuindo automaticamente. É verdade, professor. Isso. Por O isso nosso que não dói, não. é aconselhável utilizar o celular com brilho adaptável. Porque daí o celular... Ele Tela vai amarela. E aí Mas, ajuda a gerar professora, uma- mas Meu e do João é assim. o negócio eles falou que era boato porque quando tiver com pouca luz, é melhor tiver a luz solar no nível máximo, porque se tiver pouco, além de a Você faz radiação força machucar pra- seu olho, pra você ver. faz força pra ver. Então tem que estar no pra máximo. enxergar. Por isso que Não, é ô, usar João. o brilho adaptável. Mas É vamos o voltar pro contrário. conteúdo, seus bonitos? Vamos? Ótimo. A gente Então, joga a tarde dilatação toda e superficial não dói. é isso. A dilatação superficial vai aumentar o comprimento e o volume, como acontece com esses orbes. Só que eles é por meio de hidratação, ou como o Luiz falou, dilatação da pupila, só que é feita com processo químico. Quando a gente fala de dilatação superficial, é temperatura, tá? Então, a gente vai esquentar o material e quando ele esquenta, a gente consegue dilatar o tamanho dele, a gente consegue aumentar o tamanho dele, tá? Aqui em dilatação superficial, vocês também podem grifar até o primeiro ponto linha, tá? A primeira linha e a segunda linha, até comprimento. Ô, professor. Professora, não vai ser muitas páginas para estudar, não, né? Pra o quê? Estudar. Ou você vai mandar slide? Estudar pra quê?
Tá Pra pra O que é que tem na sexta-feira? Simulado. Ah, tá. Simulado. Não, Professora tá Viajou voando. longe. Eu tô voando alto. não é muito, não. Vai passar o slide, né? Slide. Vai slide, né? Depois que vocês grifarem, vocês podem virar para a página 46, que a gente vai chegar na última dilatação dos sólidos. Vai ter Professora, slide. vai ser slide, né? Não fuja do assunto, vai ter slide, né? Nossa, Tomando mas do achei Sharingan, professora. Eu sei que precisa estar. Professora, Oi. não Nós fuja do assunto. chamamos. Vai ou não vai ter slide? Não sei. Não, professora, não é preciso estudar, falta 2 dias. Vou passar a recapitulação. Gente, quem que é Cristiano Leite? Eu. Sou eu, Maria. professora. Mariana, Ah, tá, obrigada. Não, era só pra saber quem que é. É porque eu vi A que minha, sumiu a minha ali. cama tá desligada, professora? Minha cama tá ligada. Ah, não, tá desligada. Mas é porque eu não sabia quem era, porque sumiu assim do nada e apareceu um C. Aí eu falei, quê? Então a gente teve a dilatação linear. Dilatação linear é a dilatação de comprimento. A dilatação a dilatação superficial, que a gente vai aumentar a largura e o comprimento. E por último, nós temos a dilatação volumétrica. O que a dilatação volumétrica vai aumentar? Cada dilatação, eles só vão aumentando se vocês pararem para ver. Então, a dilatação volumétrica comprimento também, aumenta a altura e aumenta a largura. Quando a gente fala de volumétrica, a gente fala de volume. Então, o volume daquele material vai aumentar. Aquele volume vai ocupar mais espaço. Professora, Quando outra eu dúvida. aumentei- Por que quando você coloca fogo começa a borbulhar? Mas sai bolha. De onde saem essas bolhas? Pera, fogo no quê? No líquido. Na água, no leite. No Ah, leite nem ué, tanto, mas na isso- água. No isso leite se sai, chama- sim. O leite até sai da panela. Isso chama ponto de ebulição. O que é ebulição? A temperatura do recipiente tá tão quente que a água começa a evaporar e virar vapor. Então, O leite evapora agora, beleza. Vai chover leite, os gatos vão ficar até felizes. Ué, e leite não tem composição de H2O nele, não? Aí eu não sei, vem das vacas. A vaca não Luiz, bebe água? todo líquido. Ô, professora, tem algum líquido que não evapora? Algum líquido que não evapora? Lava. Se tiver, Ou que não tem composição de H2O. Lava. gente, é muito difícil algo não ter a composição de H2O. Por quê? Vocês têm que pensar assim. Vamos pôr igual do leite que o Luiz falou. Nós bebemos água. A água vai para o nosso corpo, para as nossas células e para o nosso sangue. O nosso sangue corre por todos os nossos órgãos. Então, quer dizer que todas as nossas células sofrem hidratação por água, assim como o nosso sangue. Então, no leite materno que a mãe produz, seja ela humana ou animal, também terá H2O na composição. Vai falar que magma também tem H2O. O sangue, ele tem H2O também. O nosso sangue, ele também tem água. Tá? Magma tem H2O? Aí existem substâncias 70% do nosso corpo é água. Isso. Ah, jura, meu- João? O meu, quando eu tive cólica de rins, eu acho que não tava nem em 40, mas é isso aí. Existem matérias que não têm H2O, como no caso o ferro mesmo, gente. Ferro líquido não tem, mercúrio não tem, muitos derivados químicos não tem, amônia, lava, não tem, tá? Mas, como eu disse, no caso do leite, quando o leite ferve, ele tem água. A água Eu ia em si falar do que a água ferve. do mar não tinha H2O. Ah, beleza. Não, cara. Depois dessa até eu vou lá. Não, quando tá borbulhando, aquelas bolhas nada mais são do que a água entrando no estado de vapor e mudando do líquido para o vapor. Então, se eu deixar lá esquentando por horas e horas, vai virar. Vai sumir. Vai subir, a panela vai secar. Fazer mágica, meus Vai melar o fogão. E você vai ter que Isso. limpar. Isso é conhecido como Lago Corumbá seca durante o período de seca. Você acha que alguém vai lá e vai tirar na água? Não, ela evapora. Não, o que Sammy pega água de lá. Entendedores entenderão.
Então, meninos, dilatação volumétrica, o volume vai aumentar. Ele vai aumentar a largura, comprimento, volume, tá? Ele vai crescer, a sua largura vai crescer. É tipo como se a gente estivesse falando de pipoca. Quando a gente coloca pipoca para fazer, ela é o grãozinho de milho. E aí, quando a gente coloca na panela, liga o fogão, ela vai o quê? Sofrer ação da temperatura e aí a pipoca estoura. E aí a pipoca vai crescendo, 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 crescendo. Então ela aumenta o comprimento, a largura e o volume dela. Ok? Eu acho que ela gosta de pipoca. Dilatação linear vai aumentar o comprimento. Dilatação superficial aumenta o comprimento e a largura. E a dilatação volumétrica aumenta o comprimento, a largura e a altura. Então, o volume aumenta, ok? Podem grifar também até o segundo ponto final. Pode grifar tudo. Tipo a gente, professora? Tipo a gente? A gente tem a dilatação de altura, volume e... Qual que é o nome da outra? E largura. Professora, Oi. por que tem 3 Cristiano Leite? Eu não sei. Que a gente vai cantar. É porque a Mariana é muito viciada em Naruto, ela até aprendeu a fazer o Jutsu Multiclone da Sombra. Você tá ligado Porque meu celular tá travando, gente. Aí eu tô entrando, saindo, porque o celular tá travando. Sobre você ter falado, Enzo, do nosso corpo humano, Travou de novo. O corpo humano, ele sofre o aumento volumétrico, mas não influenciado pela temperatura. Tá? Isso eu sei, né? Isso com a temperatura não, mas tem as três. As três características. Tem. Só que quando a gente fala de dilatação linear, superficial e volumétrica, é no quesito temperatura, alteração de temperatura. Ô, professora, me diz aqui, fermento funciona em alguma coisa viva? Faz crescer alguma coisa viva? O fermento tipo no bolo? Faz a gente engordar e ficar maior. O máximo que você pode ajudar é algum fungo, se ele se alimentar daquilo. Mas... Eu ia passar no meu corpo inteiro pra eu crescer, tanto que eu sou nanico. Meninos, último tópico para liberar vocês, dilatação dos líquidos. Deixa eu ler. O líquido, ele é diferente do sólido, óbvio. Deixa eu ler. Nossa. Ele já vem com uma matéria, uma composição predisposta. Por exemplo, essa borracha, ela já tem o volume dela. Eu vou conseguir alterar o volume dela com o processo químico de temperatura. Eu esquento a borracha e aí ela vai mudar o formato dela. Eu posso fazer isso. Já o líquido não. E eu bebi toda a minha água, por exemplo. Já o líquido não. O líquido, ele não tem forma definida, nem volume. Por quê? O líquido, ele se adapta à superfície que ele está dentro, como é que fala, gente? Ao recipiente. Então, por exemplo, esse copo tem um tamanho, esse aqui tem outro. Eles têm espaços diferentes. Se eu pôr água nesse copo, ela vai ter um volume e uma quantidade. Se eu transferir água para esse copo, ela vai adquirir um outro volume e um outro formato. Se eu pegar essa água e jogar no chão, ela vai adquirir outro volume e outro formato. Porque a água ela se adapta, tá? A água ela se adapta, ela se adequa ao recipiente que ela é introduzida. Então, o que vai acontecer? Eita, Jesus, eu derrubei o copo da minha mãe. Então, o que vai acontecer? O volume vai depender da temperatura. Como o Enzo deu exemplo, ele colocou o leite para ferver, o leite subiu e derramou. Ou então a gente vai colocar água no café para fazer, aquele volume dela vai reduzir, porque vai entrar em ebulição, a água vai evaporar e vai reduzir, tá? Então, a dilatação do líquido sofre essa diferença, tá? Ela vai depender do local onde ela está, do recipiente onde ela está, porque é aí que ela vai adquirir o seu volume. E o volume dela nunca é certo, nunca é exato. O volume dessa borracha mas o da água não. Entenderam? A diferença entre sólido e líquido? Ô, professora, destruir uma nascente de água é crime ambiental, não é? Sim, crime ambiental. Não só destruir, como poluir ou causar algum dano para ela é crime ambiental. Da cadeia. Da cadeia. Além de multa, você tem como ela fazer serviço comunitário e dependendo
da agressividade que foi para o bioma, é cadeia. E se você acabar mesmo com a nascente? Não, aí é crime ambiental severo, a pessoa tem que pagar multa e provavelmente é julgada. Porque não pode. Porque ainda mais nascente, gente, não pode. Nossa Senhora. Já tá pouco. Meninos, aí na 46, aonde fala sobre dilatação dos líquidos, vocês vão grifar só o primeiro parágrafo, vão fechar o livro e dar um sorrisão para me tirar a foto. Tá, vou sorrir, ó. Todo mundo vai falar assim, melhor aula do mundo. Aula normal da semana. Amanhã já é Essa quinta-feira. fala Ontem nada.